E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe Lucide, ilustrador e fundador da escola de desenho Estúdio Lucide, e hoje eu tô aqui para mais um vídeo dessa série de aulas sobre o mangá. Esse é o segundo vídeo e nós vamos falar sobre Osamu Tezuka, que é o pai do mangá, considerado o deus do mangá moderno lá no Japão, e vocês vão ver que a história do Osamu Tezuka, ela se mistura com a história do mangá mesmo. O mangá que a gente conhece hoje é dito mangá moderno, porque eu já expliquei um pouco no outro vídeo, né, na nossa primeira aula, que existiam outras formas de desenho no Japão, até mangá, né, que simplesmente significa quadrinhos em japonês. Então existiam outros tipos de mangá, mas o mangá comercial, popular, diferente como a gente conhece hoje, foi tudo graças ao Osamu Tezuka, tá? Então, lembrando vocês que essa é uma série de aulas teóricas, a gente não vai ter nenhum ensinamento sobre mangá, nenhum passo a passo aqui prático, tá? E vocês devem assistir a nossa primeira aula para entender um pouco mais, para eu não ficar muito repetitivo aqui nessa segunda, beleza? Bom, então vamos começar falando sobre Osamu Tezuka, tá? Bom, então Osamu Tezuka ele nasce no Japão em 1928 e durante a sua infância ele foi muito influenciado por algumas coisas, né, na verdade. Influenciado, como eu já disse no vídeo anterior, por filmes e séries americanos que eram muito superiores aos japoneses. Ele foi influenciado também por animações americanas, principalmente de Walt Disney, que eu vou falar um pouco mais pra frente sobre o estilo Disney. Ele é influenciado também pelo Kamishibai, que é o teatro de papel, que eu também cito no outro vídeo, e também pelo teatro de dança que tinha ali na sua cidade, né? Ele gostava de ver as mulheres, tinha um grupo teatral de dança, que as mulheres se vestiam muito bem, aquilo era uma coisa esplendorosa, chamava muita atenção pela dança, pelas cores, né? Então, artisticamente é algo que influenciou muito ele, né? E ele foi crescendo, o Japão passou pela Segunda Guerra Mundial, foi derrotado, todo mundo com aquela estima, né, a autoestima baixa, né, não sei qual é o certo, mas ele queria muito produzir algo, ele via ali as coisas americanas bem produzidas e ele queria produzir algo do tipo, mas não tinha dinheiro, então ele começa a pensar que a única maneira de fazer algo, de contar uma história de maneira barata, era uma história em quadrinhos. O estilo gráfico do Osamu Tezuka é muito influenciado sim pelo estilo Disney. Ele via animações, até quadrinhos do Mickey, do Pato Donald, e por isso o estilo do Osamu Tezuka é até muito comparado ao cartoon, que é o estilo mais cômico, né? Graficamente mais usado ali nos Estados Unidos. Então ele é muito influenciado por aquilo, que é uma coisa super natural, porque todo artista, todo desenhista, né, eu posso dizer, é influenciado por outros artistas quando é jovem. Então você tem aquela referência, eu quero fazer uma pose, eu quero fazer uma figura humana. Então você vai fazer de acordo com as pessoas que você admira. Por isso, vou até mostrar aqui, ó, um livro que chama A Arte de Osamu Tezuka, Deus do Mangá, por Ellen McCarthy. Esse livro aqui é um livro muito legal também, até mostra o Astro Boy, que é a obra mais famosa. Vou falar de várias obras do Osamu Tezuka aqui com vocês, tá? Nesse vídeo. Aqui é um vídeo que mostra muita arte do Osamu Tezuka, muitas histórias em quadrinhos, em preto e branco, colorida e tal. E não só histórias em quadrinhos, aqui tem cena também de animações e tudo mais. Também vou tocar nesse ponto, vocês verem a importância que é o Osamu Tezuka. Então, em 1947, eu acho que no vídeo anterior eu falei 46. Eu me enganei sobre duas coisas que eu vou corrigir aqui nesse vídeo, tá? Eu falei que ele lançou a primeira obra em 1946 e foi em 47, tá? Eu dei uma conferida entre os vídeos. Duro fazer as coisas de cabeça, né? Mas errei por pouco. E outra coisa foi a quantidade de venda do primeiro exemplar dele. Ele publica, uma coisa que eu não falei, uma história em quadrinhos chamada Shin Takarajima, que em tradução é a Nova Ilha do Tesouro, se eu não me engano. E essa primeira obra que ele publica, eu expliquei também a dificuldade que era na época no vídeo anterior, ele vendeu 400 mil cópias. No vídeo anterior eu falei que ele vendeu 200 mil, que é algo já fantástico, era algo exorbitante, assim, inimaginável para qualquer artista japonês naquela época vender 200 mil cópias. Como eu expliquei também no final do outro vídeo, hoje em dia é muito comum, com a popularização do mangá, é muito comum os artistas venderem milhões de cópias, não só milhares
milhares, mas aqui no resto do mundo, no Brasil principalmente, é impossível. Até esses números de 400 mil cópias que ele atingiu em 1947... é impossível pra gente, acho que até digitalmente. Olha que loucura, as pessoas compraram 400 mil cópias. Hoje você publica uma história, até uma pessoa famosa às vezes publica uma história em quadrinhos na internet, é muito difícil 400 mil pessoas verem de graça aquela história gratuitamente na internet. Imagina você vender essa quantidade. Isso retratou como o povo japonês estava carente de cultura própria, de artistas locais que retratassem suas histórias. E essa história do Osamu Tezuka chamava a atenção dos críticos, porque o leigo, ele gosta da história, ele gosta às vezes do desenho, também chama atenção e tal. Mas a narrativa visual do Osamu Tezuka que chamou a atenção de quem entendia de quadrinhos. É ali que na primeira história em quadrinhos que ele publica profissionalmente é que ele já chama a atenção e começa uma grande revolução nos quadrinhos. Eu vou explicar pra vocês. Todo quadrinho que eu vou falar aqui não é exagero. Praticamente todo quadrinho que a gente conhece hoje, ele só é da forma que ele é hoje, e eu vou explicar, por causa de Osamu Tezuka. Nós tínhamos na década de 30, 40, quadrinhos populares americanos, principalmente no mundo todo. Nós tínhamos tirinhas em jornais, eram muito populares no mundo todo, para dar uma descontraída, geralmente tirinhas que falavam sobre política, sobre atualidade, criticavam alguma coisa, tal, uma notícia famosa. Então, o quadrinho era já uma forma de se divulgar as coisas. Mas o quadrinho ainda era muito arcaico, ainda era pouco dinâmico. E quando eu falo em narrativa visual, todo mundo sabe o que é uma narrativa. O que eu tô fazendo aqui agora, falando com vocês, é uma narrativa. Estou falando, contando uma história. A narrativa visual é como você conta a história visualmente, desenho a desenho. E eu não tô falando da narrativa escrita, porque são coisas que se complementam. Então, numa história em quadrinhos, você tem a narrativa escrita, que são os balões, as caixas de texto, de diálogo. Então, os balões são uma narrativa escrita, que você tem que ler e ela segue uma cronologia para te contar uma história. E a narrativa visual é como o desenho vai te contar uma história. Ou seja, o quadro a quadro. Quais vão ser os ângulos, os enquadramentos que você vai usar, a dinâmica que você vai passar. E nós tínhamos, como eu disse, quadrinhos muito famosos no mundo todo, na década de 30 e 40. Os quadrinhos americanos de super-heróis eram os mais vendidos no mundo. Só que se você pegar alguns exemplos de desenho dos anos 30 e 40, americano, europeu, brasileiro, o desenho era muito parado, era muito duro. Então você tinha aqueles quadros assim, ou era um quadro que era um close no personagem de frente ou de perfil, ou era um ângulo aberto onde o personagem estava de corpo inteiro, pequenininho lá, com balão. As cenas de ação era só o cara dando soco, tomando chute, dando um golpe e nenhuma linha de ação, que eu vou explicar pra vocês o que é também daqui a pouco. E no máximo que eles usavam muito nos Estados Unidos era uma ação muito parada e onomatopeias. Tem as famosas onomatopeias do Batman, no Superman, que era pou, soque, tum. Então, tipo, aparecia o soco do personagem paradão e aí uma onomatopeia grandona no próximo quadro que era pra cortar. Às vezes nem aparecia o cara tomando soco, né? O desenho do cara tomando soco. Aparecia ele dando soco, aí num quadrinho do meio, pou! Aí no outro quadrinho o cara caindo. Então assim, pra evitar um trabalho maior, às vezes por falta de habilidade ou por não ter costume de desenhar de outra maneira, os desenhistas acabavam fazendo uma narrativa visual muito parada. E o Osamu Tezuka, ele, influenciado pelo quadrinho americano, pelos filmes e séries americanas, ele começa a pensar assim, não, peraí, eu queria produzir um filme, uma série, na qualidade que os americanos produzem, mas eu não consigo, então eu vou fazer uma história em quadrinhos, eu vou contar uma história em quadrinhos. Mas peraí, por que eles não usam toda a técnica, o conhecimento que eles já têm, visual, no cinema? Por que eles não usam nos quadrinhos dele? Por que é tão bonito, dinâmico ver uma cena de filme americana? Como eu falei, né, Hollywood era muito avançada, tinha cortes de câmera, tinha câmera já helicóptero pra filmar, uma cena de cima, de baixo, tinha trilhos que a câmera corria, acompanhava um carro em movimento. Mas os quadrinhos deles são tão parados.
Eles não aprendem com a própria indústria? Então se você pegar um filme, faça esse exercício na sua casa. Se você pegar um filme e você parar cada corte que o filme dá, o personagem tá falando aqui, aí corta pra ele falando, ele corta pro outro ângulo. O filme é dinâmico. Raramente o filme vai ficar assim, meia hora, que nem eu aqui tô parado, mesmo ângulo, uma câmera só eu tenho, e eu tô aqui parado no mesmo ângulo falando com vocês. O filme não vai ser assim. Se eu tivesse num filme, uma câmera tava aqui agora, depois a câmera ia dar um zoom na minha cara, depois ela ia me pegar daqui, depois ela ia me pegar daqui, depois de baixo pra cima, de cima pra baixo. Tem que dar um dinamismo. Então por que não fazer isso no quadrinho? Por que eles usam sempre os mesmos ângulos no quadrinho, carinha parada, que tal? Então o Osamu Tezuka, ele começou a fazer cortes cinematográficos no quadrinho, tá? Eu vou até pegar aqui um exemplo pra vocês, pra ilustrar o que eu tô falando, tá? Olha aqui. Essa cena aqui é de Shin Takarajima, tá bom? Então olha que interessante. Aqui, o personagem, ele tá, ó, aqui. Dá um close no olho dele. Aqui abre, né? Tá vendo? Ó, vai abrindo. Aqui, abre. Aí depois mostra só o carro. Aí aqui mostrou o carro de lado, ó. Aqui já mostra o carro de costas, indo embora. E olha que legal que ele usa aqui, que os quadrinhos americanos nunca tinha notado. Essas linhas de ação. Olha aqui, ó. Tem umas linhas aqui, ó, acompanhando o personagem. Tem umas linhas. Todo mundo sabe que quadrinho é parado, não é um filme, não é um anime, uma animação. Então como dar a sensação de movimento? Juntando os ângulos do cinema e outras ideias geniais do Osamu Tezuka, ele cria uma nova narrativa visual, o que começa a revolucionar os quadrinhos. Por isso, um livro que eu indiquei no fim da última aula, que é Como o Japão Reinventou os Quadrinhos. O Japão não criou um mangá. O Japão, na figura de Osamu Tezuka, reinventou os quadrinhos. Por isso eu disse, no começo da minha explicação aqui, tudo que a gente vê hoje de quadrinho moderno deve-se a uma evolução que o Osamu Tezuka trouxe para os quadrinhos. Então, ele traz do cinema esses cortes, o dinamismo, ele inventa as linhas de ação. Ah, se eu quero representar que a minha mão veio daqui para cá, eu faço ela aqui, mas com linhas que demonstram que ela veio daqui para cá. O mangá, hoje em dia, ele tem olhos expressivos. Todo mundo fala, o mangá é o estilo de desenho grande, de cabelo pontudo. O olho grande veio do Osamu Tezuka, porque ele achava que a parte mais expressiva do ser humano eram os olhos. Através dos olhos, ele conseguia mostrar sentimentos. E é verdade, né? Quando você desenha uma carinha, por mais emoji que seja, só dois olhinhos, uma boquinha, se você colocar uma sobrancelha, o olho mais fechado e tal, você consegue expressar emoções. Você consegue expressar, a pessoa tá triste, ela tá com raiva, ela tá feliz, ela tá chorando e tal. Então ele fez os olhos grandes pra demonstrar, pra colocar um brilho no olho quando o personagem tá emocionado, pra deixar o olho mais cerrado quando o personagem tá sério, quando ele tá com raiva, apreensivo. Então ele começou a demonstrar emoções através dos olhos. E a parte do cabelo que eu falei não foi muito o Osamu Tezuka, apesar dele fazer um cabelo, como eu falei aqui do Astro Boy, né? Já tem um cabelo meio pontiagudo, mas o Astro Boy é um robô. Então ali não é bem um cabelo, é um capacete ali que ele usa, que simula cabelo. A parte do cabelo pontudo veio muito de Dragon Ball nos anos 90, que eu já expliquei no outro vídeo também, que foi um boom do mangá dentro do Japão e fora do Japão ali nos anos 90, e o mangá que impulsionou tudo isso foi Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco também, e eles tinham cabelos muito espetados, grandes e tal, né? Então, digamos que a parte dos olhos, que todo mundo lembra no mangá, olho grande e tal, veio do Tezuka, e as partes pontudas e tal vieram de outros artistas como Akira Toriyama, né, do Dragon Ball, e diversos outros artistas. Bom, mas voltando à revolução do Tezuka, ele faz muito sucesso em Shin Takarajima, vende 400 mil cópias e começa a ter mais crédito no mercado. Só que editoras continuam não dando tanto crédito assim a ele, ou talvez não pagando aquilo que ele desejasse. Então ele começa a investir o seu dinheiro, claro que ele publica por editoras durante anos, e reinveste o seu dinheiro em editoras próprias. O Tezuka é o precursor de grandes editoras, de grandes produtoras, que eu vou chegar lá também. Porque ele acredita mais que todo mundo
na arte dele. E aí tá também um grande conselho pra vocês, pra todo mundo, pra quem for artista principalmente estiver ouvindo esse vídeo. Quem mais tem que acreditar em nós somos nós mesmos. Se a gente não acredita que a nossa arte pode vender, pode ser inspiradora, pode ser legal pra todo mundo, não adianta nada, não é um terceiro que vai acreditar na gente. Beleza, tem gente que é meio assim, deprê, e às vezes um amigo, a família acredita mais nele mesmo, no potencial dele, do que ele, mas pra dar o pontapé inicial, o Osamu Tezuka acreditava muito em si e começou a fazer mangá. Eu citei no outro vídeo que o Tezuka, quando começou a fazer sucesso, ele tinha como o principal objetivo restaurar a autoestima, a moral do povo japonês, que estava assim muito devastada depois da Segunda Guerra. Então ele começa a pensar assim, e aí que tá mais um grande lance do Tezuka, que é também usado até hoje, mas eu digo até que é muito pouco utilizado até hoje. Eu vou explicar o que. Ele começa a pensar assim, a minha arte, eu queria que todo mundo lesse, eu queria que o maior número de pessoas vissem a minha arte. Só que ele compreende que o menino pequenininho tinha um gosto. A menina pequenininha tinha outro gosto. O adolescente menino tinha outro gosto. E a adolescente menina tinha outro. O adulto não tinha costume de ler quadrinho. O idoso, muito menos. E aí que tá um grande lance do Tezuka. Ele começa a criar conteúdo para todo mundo, para todas as idades. Isso é seguido até hoje no Japão. Nós temos mangá para criança, adolescente, para jovens adultos, para idosos. E o mangá foi se tornando o entretenimento mais consumido do Japão até hoje. Adultos começaram a ler mangá, adultos começaram a entender, gostar daquilo, consumir aquilo. E tudo isso se deve ao Tezuka. Hoje, o que eu tinha falado que não é muito usado no mundo é justamente criar entretenimento em histórias em quadrinhos para todas as idades. É muito pouco feito fora do Japão, né? Nós temos séries, todo mundo sabe que no Netflix, por exemplo, tem séries específicas. Às vezes a série é assistida por todo mundo, mas a gente sabe que aquela determinada série foi meio que criada, voltada para o público masculino, voltada para o público feminino. A outra foi criada para criança, a outra foi criada para quem é fã de tecnologia, tal, não sei o quê. O Osamu Tezuka, ele começa a criar histórias para meninas, para meninos, para adultos, tal, com temas para cada uma dessas idades. Então, se você faz um mangá de ação com poderzinho, tal, vai chamar atenção muito mais de menino. Se você faz e adolescentes. Se você faz uma história sobre advogado, sobre doutor, sobre um cara que tipo House, vai? Vocês conhecem a série Dr. House? É adulto que vai querer assistir aquilo. É adulto que vai querer consumir aquilo. E o Tezuka fez isso. Ele começou a pegar obras estrangeiras e transformar em histórias em quadrinhos. Um negócio que também ninguém tinha pensado em fazer. Peraí, ninguém vai ler Crime e Castigo, essa obra que é difícil de ler. Mas eu vou ler Crime e Castigo e vou explicar em quadrinhos. Então eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de mangás do Tezuka. Foram lançados no Brasil. Nós temos aqui, ó, Dom Drácula. Tá dando reflexo aí, aqui, ó. Vou ver aqui, aqui, ó. Dom Drácula, uma história de humor. E aqui já pega uma cultura. Isso aqui, gente, é anos 60, anos 70 no Japão. Ele pega uma cultura estrangeira, que é de vampiro e tal, e adapta pro povo japonês, né? Uma linguagem que o povo japonês curte. Olha essa daqui, que sensacional. Adolf, tá vendo aqui? É uma história, não é a história do Hitler, mas ela se passa na Segunda Guerra Mundial. Ela cita o Hitler e ela cita outros personagens que chamavam Adolf e interagem de uma certa forma aqui na história. Uma história totalmente adulta. Isso aqui não é para criança, né? Aqui nós temos o estilo do Tezuka, o estilo de desenho do Tezuka, mas é um estilo mais sério, né? Tá vendo? Não é aquele mangá cheio de ação e de movimento e tal. É uma narrativa visual um pouco mais lenta pro adulto. Olha só, Metrópolis, outra grande obra literária que foi adaptada, tá vendo aqui, ó? Adaptada nos traços do Osamu Tezuka. Tá vendo aqui, ó, lá, ó. Olha só, pegando a própria cultura asiática, popularizando mais ainda a história de Buda. Olha só, Buda em quadrinhos. O povo japonês, o povo asiático, chinês, tal, conhece a história de Buda.
Tem livros de Buda, tem imagens de Buda. Mas é a primeira vez que alguém retrata a história de Buda em quadrinhos. Ó, o que eu citei, Crime e Castigo. Tá vendo aqui, ó? Mais uma grande obra do Dostoiévski, tá vendo? Que as pessoas falam, eu não vou ler. É Dostoiévski, muito chato, não sei o quê. Ó, em quadrinhos aqui, ó, tá vendo? Olha só. Então, para todas as idades. Os Filhos de Safire, aqui, ó, eu peguei esse, eu tenho também. Essa daqui é tipo um spin-off de, olha lá, A Princesa e o Cavaleiro. Princesa e o Cavaleiro, um dos mangás mais conhecidos de Osamu Tezuka junto com Astro Boy. Tá vendo? A Princesa e o Cavaleiro é considerado o primeiro mangá shoujo. O mangá shoujo é um mangá destinado a adolescentes meninas. Então, uma história mais delicada, com mais emoção, sentimentos, tal. Nós temos um monte de mangás para meninas que foram feitos depois de... Eu não tô falando que... não me entendam mal, tá, gente? Eu tô falando no que aquilo foi destinado. Claro que o mangá é um entretenimento para todo mundo e ele não importa o gênero, tal. A Princesa e o Cavaleiro, depois veio, por exemplo, Sailor Moon, Sakura Card Captor, muitos outros, Guerreiras Mágicas de Rei Earth. Mangás que eram destinados sim para o público feminino, mas que muitos meninos, adolescentes, tal, até adultos gostam. Mas mercadologicamente, eu estou falando, foi criado para o público feminino. E quem começou com isso foi o Osamu Tezuka. Então, ele fazia quadrinho para criança, para adolescente menino, para adolescente menina, para adulto, como vocês viram ali. Aqui, ó, Kimba. Olha esse aqui, que interessante, gente. Esse aqui tem uma curiosidade. Pouca gente conhece esse aqui. Kimba, o Leão Branco. Lembra alguma coisa o nome? Kimba? Sim. Esse mangá do Osamu Tezuka foi a inspiração para a criação do Rei Leão. O Rei Leão, que chama Simba, o personagem principal, foi inspirado numa obra de Osamu Tezuka. Pouca gente sabe disso. O Rei Leão é considerado uma das maiores e melhores animações de todos os tempos. Então vocês vão vendo a influência que o Osamu Tezuka tem no entretenimento mundial. O Osamu Tezuka começou inspirado por quadrinhos e animações da Disney. E terminou que a Disney se inspirou em Osamu Tezuka mais pra frente. Então, nós temos histórias, como eu tava falando, para todas as idades até hoje no Japão. Lá, muita gente não sabe, não conhece, mas se você pesquisar, você vai encontrar. Tem histórias em quadrinhos no Japão sobre costura, tricô, crochê, pra senhorinhas de idade. Tem mangá sobre culinária, tem mangá sobre pesca, tem mangá sobre lutas variadas, sumô, sobre luta greco-romana, sobre esporte, então. Esporte a gente tem os mais famosos, por exemplo, de basquete, como Slam Dunk. A gente tem Hajime no Ippo, de boxe. Nós temos Super Campeões, Super 11, de futebol. E nós temos mangás, gente, de corrida de carro, de tênis, de golfe, de beisebol, de tudo que você pensar, de tênis de mesa, de ping-pong, muito influenciado pelo Osamu Tezuka. E outra coisa que o Osamu Tezuka criou, aí sim, com muita, vendendo milhões de cópias de tudo que ele fazia, um sucesso estrondoso, ele queria transformar os quadrinhos dele em outra mídia. Foi aí que o Osamu Tezuka criou o anime. Sim, o Osamu Tezuka criou a animação como conhecemos o anime hoje em dia. Não é que ele criou a animação, obviamente existia animações até japonesas, animações americanas muito antes do Tezuka. Mas o que ele criou foi o que a gente conhece até hoje. Vocês sabem muito bem, quando um mangá faz sucesso, tem a versão animada, que a gente chama de anime. Quando um mangá faz sucesso, ele ganha uma animação. Ele ganha capítulos semanais, tal, não sei o quê. E chega rapidinho aqui no Brasil, legendado, tal. Depois vem algum estúdio que compra e dubla. Quem criou essa indústria do anime foi o Osamu Tezuka. Ele pega Astro Boy e transforma os quadrinhos dele numa animação. Então a pessoa que criou essa mecânica de se o quadrinho tá fazendo sucesso, vamos fazer uma animação, foi o Osamu Tezuka. Então olha a importância, a influência do Osamu Tezuka nos quadrinhos mundiais. Ele é considerado lá o Kami-sama do mangá, o deus
do mangá, o pai do mangá moderno e o cara mais importante pra quem curte aí uns games, pra quem curte os animes mesmo, como eu falei. Deve-se muito, né? Não vou falar tudo, mas deve-se uma porcentagem muito alta aos esforços de Osamu Tezuka. E, como eu disse, nasceu em 1928 e veio a falecer em 89, com 60 anos. Por que ele faleceu com 60 anos? Todo esse trabalho cobra um preço, e um preço alto. Ele dormia apenas 4 horas por dia. Para vocês terem uma noção, em 60 anos, ele teve 40 de carreira, porque ele começou a ficar... Como eu disse, né, ele nasceu em 28, aí eu falei que a primeira obra dele foi em 47, então mais ou menos com 19 anos ele lança o primeiro sucesso dele. Dos 19 até os seus 59 anos, são 40 anos de carreira. Ele desenhou mais de 150 mil páginas de quadrinhos. É um número exorbitante. Ninguém no mundo, é o recorde mundial de pessoa que produziu histórias em quadrinhos. É um recorde, assim, que não vai ser batido por ninguém, na minha opinião. Essas 150 mil páginas são distribuídas em 600 obras, mais de 600 títulos diferentes. E ele tem 60 animações. Então, olha o trabalho dele. Por isso, ele dormia apenas 4 horas por dia, porque ele achava que ele tinha que produzir cada vez mais. Ele achava que ele tinha que viver uma vida em função do seu trabalho. E o trabalho dele, como eu disse, foi muito movido a levantar a moral do povo japonês. E ele, com certeza, conseguiu. Muito do que o Japão se reestruturou e se criou culturalmente, esse produto que é o mangá, que o Osamu Tezuka modernizou e ajudou a impulsionar, o Japão se aproveitou disso. Começou a exportar os seus produtos, sua indústria de games cresceu, sua indústria de quadrinhos mesmo, de animações, começou a ser vendida para o mundo inteiro. Então, o que hoje vai de turista no Japão, pessoas que querem falar japonês, aprender japonês, como eu, por exemplo, que estudo sobre isso, por causa do mangá, por causa do quadrinho. A gente nasce fã daquilo ali, é influenciado por aquilo e fala, meu Deus, um dia eu quero conhecer esse lugar que criou tanta coisa bacana. Então, vejam só a importância do Osamu Tezuka na história de tudo isso, né? Então ele se mistura mesmo com a história do mangá, e todos os artistas de mangá ou que você conhece, qualquer um deles, se você perguntar para eles qual é o artista que ele mais admira, qual foi o artista mais importante e influente do Japão, eles vão te responder Osamu Tezuka, assim, 100% das vezes. Eu aposto aqui com vocês que não vai ter um artista famoso, pode ter um artista aí, sei lá, que não tem noção, mas o artista famoso, ele sabe que ele só tem uma indústria que paga ele, que valoriza ele por causa dos esforços do Osamu Tezuka, que meio que sacrificou sua vida, morreu muito jovem, com 60 anos, para dedicar sua vida à criação do mangá como a gente vê hoje, né? Bom, então vamos encerrar por aqui essa aula. Falei bastante, é uma coisa muito importante. Na próxima aula a gente vai encerrar essa série e vai falar sobre o mangá atualmente, né? Como a gente vê, vai ser uma aula mais curtinha, tá? Só para encerrar mesmo, para finalizar. Mas a gente vai falar sobre como o mangá ele tá estabilizado, ele tá sendo utilizado, propagado no mundo atual, certo? Então, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, ter alguma informação, fazer alguma pergunta, pode deixar seu comentário aqui, se você estiver pelo YouTube, né? Deixar seu comentário aqui no vídeo. Podem também me perguntar, me seguir nas redes sociais. Meu perfil pessoal no Instagram é @FelipeLucide. O perfil da minha escola de desenho é o @EstúdioLucide. Você encontra também o Estúdio Lucide no Facebook, tá? É só colocar lá Estúdio Lucide. E no YouTube também, caso você não esteja me vendo pelo YouTube, está vendo em alguma escola, né? Que essas aulas vão ser passadas em algumas escolas de São Carlos. Você pode procurar Estúdio Lucide também no YouTube e ver esse e outros vídeos também. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula.